Olá, minhas queridas BPM Girls. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse projeto tão bacana da DECA, que é trazer essa oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre o universo de processos, né, trazendo um olhar mais feminino para essa esfera. Eu sou a Carla, eu sou analista de processos, trabalho atualmente na ENGIE, sou formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos e processos e Lean Practitioner e uma entusiasta, obviamente, do tema. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui nessa posição entrevistando a Clarissa Menezes, que é uma super mulher, a desbravar também esse universo do BPM com uma história super inspiradora e que certamente vai inspirar todas nós para continuarmos firmes e fortes nessa jornada de conhecimento e desenvolvimento. Clarissa, seja muito bem-vinda e conta para a gente um pouquinho sobre você e a tua trajetória nesse universo. Oi, Carla, obrigada pelo convite, obrigada por tantas deferências, espero ser merecedora de metade delas. Obrigada, com É, certeza, né? Primeiro, agradecer o convite, né, da Andrea, da Deca, de estar aqui. Acho que esse projeto ele é lindo, né? Um projeto que reúne mulheres para trocar ideias, então acho que é um grande privilégio estar aqui. Eu fico muito lisonjeada. Como tu disseste, meu nome é Clarissa. Eu sou gaúcha, então vocês vão perceber aí no decorrer dessa entrevista um misto de sotaques, porque eu estou há alguns anos morando em São Paulo, então as coisas já estão meio misturadas, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho algumas pós-graduações, tenho mestrado na área de administração e comecei minha trajetória como contadora, atuei em escritórios de contabilidade por muito tempo, fui contadora, depois minha carreira foi expandindo para a área financeira, então atuei no contas a pagar, contas a receber, depois expandindo mais um pouco para a área de controladoria, atuando aí com planejamento, orçamento, aí já caminhando para gestão de riscos, gestão de projetos, governança, melhoria contínua. Então, da contabilidade eu fui abrindo para gestão estratégica de modo geral, né? Mudei para São Paulo em 2018 e estou atuando, então, como liderança do escritório de processos do Senac São Paulo e também coordeno aqui em São Paulo uma área de planejamento estratégico e de projetos. Olha, Então, atuo aí na gestão há uns 20 anos nessa caminhada. vocês estão vendo, gente, a bagagem que hoje a gente tem aqui, o peso dessa entrevista, viu? Nem fui generosa coisa nenhuma. Conta pra gente como é que foi esse teu primeiro contato com a área de BPM e por que, principalmente, que tu escolhesse trabalhar com BPM? Ô, Carla, eu acho que eu não escolhi, não, viu? Eu acho que a gente se bateu em algum momento. Eu acho que desde sempre, assim, eu gostei muito dessa coisa de ter métodos, de ter organização, da melhoria contínua. Eu sempre fui muito inquieta, eu sempre fui muito curiosa. Então, essa coisa do resolver problemas, de sair de uma situação que eu nem sabia que era um exis, né? Mas de uma situação É, atual com um resultado não tão bom e movimentar para uma situação futura que eu nem sabia que era um to be, para um resultado melhor. Isso sempre me acompanhou, assim, eu sempre fui muito de resolver problemas, né? E aí, acho que a qualidade me deu um pouco essa cara de processos, né? Trabalhei em empresas que tinham ISO 9001, empresas que participavam do MEG, do Modelo em Excelência de Gestão, da FNQ, então isso foi me dando esse corpo mais da disciplina de BPM. Então, acho que foi aí que eu entendi que aquilo de resolver problema também tinha um método, e aí aos pouquinhos eu fui migrando para essa área, fui conectando, na verdade, esses saberes com a disciplina BPM. show. Eu acho bacana, Clarissa, quando tu fala assim, eu não escolhi, né? Eu fui escolhida. Eu acho que boa parte da trajetória de quem hoje está ingresso nesse universo do BPM é muito similar, assim, eu me espelho muito nisso. Eu também não escolhi, eu fui escolhida. Eu acho que as vivências que a gente tem dentro das estruturas que a gente se coloca, né, nas frentes de trabalho acabam fazendo com que a gente olhe para esse universo dos processos e do BPM de uma maneira diferente e a gente se encanta meio que por isso, né? E aí desenvolve toda essa curiosidade, essa vontade de aprender métodos, né? Enfim, muito bacana. Tu falaste que tu já tens uma experiência aí, bastante grande, né, liderando equipes, mas conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua trajetória até chegar nessa posição de liderança, especialmente na área de BPM.
Carla, quando eu vim para essa oportunidade aqui em São Paulo, já vim para uma posição de liderança, né? E o desafio dessa minha entrada nesse lugar, nesse papel de líder, era muito mais, acho que, organizar um escritório de processos formal. Porque o Senac São Paulo ele já tinha atividades de processo, já tinha profissionais de processos, mas as atividades elas eram tocadas sem muita organização, sem muito rigor metodológico, sem ter produtos definidos, sem ter serviços definidos. Então, eu chego muito com esse olhar de dar cara de BPM Office mesmo para Hum, atividades de processos mais soltas, que eram feitas por profissionais muito qualificados, muito sêniores, mas sem esse olhar, sem esse laço, né? Essa sim, coisa da estrutura. Então, cada profissional entregava de acordo com a sua qualificação e todos muito bons, mas cada um era de um jeito diferente. Então, eu chego com esse olhar de organização, tive apoio de uma consultoria também que nos ajudou a implementar todo esse hum, método, implementar produtos. Fizemos uma revisão bem bacana da nossa cadeia de valor. O Senac já tinha uma cadeia de valor, mas era uma cadeia de valor meio cadeia de valor grama, assim, sabe? Um pouco processo, um pouco de organograma. E sim, aí nós conseguimos, então, revisitar isso. Claro que a instituição também já tinha uma maturidade maior, então permitiu que a cadeia de valor realmente fosse uma cadeia de processos e não que uma cadeia legal. das áreas ali, né? E a partir dessa cadeia de valor nova, fizemos um trabalho de maturidade, que foi super bacana também. Então, a minha vinda e o meu papel como liderança foi muito mais de organizar isso tudo, pegar essa equipe que trabalhava mais isolada, também desenvolver competências, capacitações. A gente fez muita coisa de desenvolvimento juntos. E hoje a gente tem um Show, escritório de processos para chamar de nosso, né? Acho que isso é que bem bacana. bacana. E conta pra gente, Clarissa, como é que é o dia a dia de trabalho num escritório de processo. A gente sabe que rotina não é algo que a gente lida no dia a dia, né? Mas como é que é o teu dia a dia, na estrutura do escritório de processos? A gente trabalha muito com projetos, né? Projetos de BPM. Então, cada projeto é único, né? Cada equipe tem o seu tom, a sua pegada, a sua maturidade também. Então, tem equipes mais maduras, tem equipes menos maduras. Então, a nossa rotina é muito acompanhar, né? Conduzir a essa transformação dentro do Senac São Paulo. Então, muitas reuniões cotidianamente. Então, tem as reuniões dos projetos. Aí nós temos as nossas reuniões de gestão, de organização interna também, uma coisa bem legal que a gente tem. Toda segunda-feira a gente faz uma reunião de status, que a gente chama aqui de checkpoint, né? Que Onde a gente legal. para o nosso grupo para olhar a semana que passou, ver se tem alguma pendência, alguma coisa que eu ou que alguém precisa interferir para desamarrar. A gente olha Aham, para a semana que está começando para ver o que cada um tem que fazer, onde cada um vai estar. Então, a gente atua muito com reuniões, né? Então, tem as reuniões dos projetos, tem as nossas reuniões, tem as reuniões de desenvolvimento de projetos, que também é um trabalho que a gente faz. Como a gente tem uma equipe de projetos aqui também, muitas vezes as áreas precisam tirar da cabeça suas ideias, né? Porque eles não sim, têm um projeto, muitas vezes eles têm uma intenção, uma ideia, um desejo, e aí o nosso trabalho junto com a equipe de projetos tenta tangibilizar isso numa solução, num olha que produto, num legal. processo, né? Então, a gente também faz esse trabalho que, de novo, são reuniões com equipes para as pessoas poderem dizer o que elas querem e a gente tentar tangibilizar isso, né? E aí, acho que trazendo um pouco para a minha agenda como liderança, né? O meu desafio também é dentro desse monte de operação e reunião, é achar tempo também para o papel do líder, né, Carla? Que é Sim, desenvolver as pessoas, dar feedback, acompanhar os PDIs, acho que é importantíssimo, porque a equipe tem que sim. estar muito preparada e apta. E também acho que é aquele tempo do relacionamento, sabe? Do circular na empresa, conversar com outros líderes, com outros stakeholders, entender o que as outras áreas estão precisando, que problemas eles estão enfrentando e oferecer o serviço. Então, acho que tem essa agenda do líder também, que não sei como é aí, mas assim, para mim ainda é um desafio tentar sair da operação e dedicar tempo realmente para essa parte da liderança das pessoas, né? Precisa ter muita disciplina Com e do certeza. relacionamento também. A gente não está ainda no nível de maturidade, nesse nível de maturidade, não, Clarissa. A gente ainda tem muito que aprender, principalmente nessa parte
do reservar o tempo para poder exercer liderança, né? Porque realmente, se tu não olhares com muito carinho e com muito cuidado para isso, o dia a dia te engole, porque a gente vive em reunião, então o coeficiente mais precioso que a gente tem se chama tempo, né? E o tempo é algo que a gente precisa ter uma organização muito, muito assim, caxias, né, para a gente não se perder naquilo que a gente pode delegar e em coisas que a gente necessariamente precisa fazer. Então, a gente ainda tem uma curva aí de maturidade nesse sentido, mas é muito bacana poder te ouvir e aprender já, né, com todas essas experiências que tu trazes, né? Eu sei que tu já falasse aí de diversas boas práticas, enfim, que vocês têm implementadas, né? Mas se tu puderes trazer uma das tuas mais queridinhas aqui para compartilhar com a gente, o que que tu gostarias de compartilhar como uma boa prática do teu escritório de processos? Cara, eu vou trazer algo que é muito simples, mas nem por isso deixa de ser desafiador, né? Quando a gente começou, depois dessa estruturação toda, né? Montamos o escritório, temos uma metodologia, tem um ciclo lá de BPM, os produtos, a cadeia de valor. A gente tinha uma ânsia de entregar, de sair fazendo, de sair correndo. Então, tinha uma demanda, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. E aí a gente percebia que quando a gente entregava, chegava lá no final e não tinha aquele uau, o cliente não estava satisfeito, não era aquilo que ele queria, sabe? E Hum, aí a gente começou nas nossas reuniões de lições aprendidas tentar entender por que estava acontecendo isso, né? E aí a gente percebeu, Carla, que a gente não estava dedicando tempo suficiente para entender o problema, para entender a demanda. E aí a gente colocou mais tempo nessa etapa do planejamento. E aí a gente viu que muitas vezes nem o demandante sabia ao certo qual o problema que ele queria com resolver. E às vezes certeza. a gente, como nós somos essa equipe que resolve problemas, a gente já dizia para ele qual era o problema dele, né? Sim, Então a gente parou de fazer isso e disse: não, gente, o demandante precisa entender qual é o problema, qual é o resultado que ele está tendo hoje e que ele quer mudar, né? Ele está com que dificuldade que a gente vai conseguir resolver. Então, a gente até usa nos nossos templates aqui uma frase de um americano que ele diz assim: um problema bem definido é metade da solução. E é muito verdade isso. Quando a gente define o problema, a gente sabe o que a gente tem que é entregar no verdade. final. A gente sabe que ponteiro a gente quer mexer, né? Que indicador a gente quer mudar. Então, a gente passou a dedicar mais tempo para entender problema, né? E aí, ao invés de sair correndo fazer entregas, a gente pensa e a gente quer gerar benefício. Então, o nosso foco, ele mudou muito para o valor gerado e menos para o documento entregue para o check naquele checklist, né? Então, Maravilhoso, parece gente. simples, mas não é. Não, e não é mesmo, e não é. E acho que essa é a realidade do que tu trouxe, de que o demandante muitas vezes não sabe qual é o problema. Ele conhece muito as consequências que o problema acaba trazendo, né? Mas o problema em si é uma tarefa muito árdua de se conseguir descobrir, e é por isso que às vezes a gente tem tantos projetos que acabam não saindo de gaveta, né? Porque a gente não Uhum. dimensionou direito o problema, então a gente não consegue achar uma solução que de fato consiga resolver ele, né? Muito bacana. Ó, essa é a dica de ouro, gente. Conta pra gente também, Clarissa, na tua visão, considerando já toda a tua experiência, né, nessa jornada de liderança, o que que tu consideras essencial para se ter uma posição de liderança na área de BPM? Ô, Carla, como eu disse, assim, a nossa agenda é muito com pessoas, né? Muita reunião, muita facilitação, muita entrevista, muito acomodar os egos, mediar Uhum. conflito, né? Entender por que que algumas áreas não querem saber disso, né? Os nossos detratores, e entender por Sim, que outras áreas adoram e querem projetos. Então, a nossa agenda ela é muito com pessoas, né? Então, precisa gostar de trabalhar com gente, precisa gostar de ouvir críticas, ouvir problemas, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, aquela pessoa que gosta de trabalhar mais sozinho, mais só com dado, vai ter mais dificuldades, porque BPM em primeiro lugar, transformar a rotina das pessoas. Então, é com isso que a sim. gente vive, né? É disso que a gente se alimenta. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é gostar de trabalhar com gente, né? A segunda coisa é essa questão da curiosidade, da inquietação, do inconformismo, assim, de aquela frase do sempre foi assim, tem que nos incomodar. Quando a gente ouvia Dá essa até frase, arrepio, né? da terra, isso tem que nos incomodar, como É, equipe e como líderes, né? Então a gente é, tem que ser desapegado, tem que ser inconformado, tem que ser curioso. Então, acho que esses são atributos, né, de uma liderança que verdade. precisam estar muito presentes, assim. E claro, por trabalhar com pessoas e por trabalhar com organizações que também são pessoas, precisa ter muita paciência, precisa ter muita resiliência, Nossa.
porque de cada, sei lá, 3 projetos a gente emplaca um, e os outros Sim, dois eles vão ser emplacados, sei lá, daqui a algum tempo, quando aquela área, putz, mas não, será que era aquilo que o escritório estava falando? Só agora eu entendi que aquilo faz sentido, né? Então, às vezes o nosso verdade. timing é diferente do timing da área de negócio, porque a gente já está tanto nessa rotina que a gente enxerga melhorias lá na frente, que às vezes É a área de negócio verdade. não está nem preparada para enviar aquela sugestão, né? É Então, verdade. a gente precisa ter resiliência e gosto de falar também de coragem, né? Eu tive Ai, num evento esses bacana. tempos de uma palestrante falando das cercas invisíveis. Eu fiquei com isso assim, né? Na nossa cultura, na nossa empresa, a gente sempre tem aquelas lendas urbanas, né? Ah, não Sim, fala com aquela área, não fala com aquele gestor, aquele pessoal é difícil, né? E tem algumas coisas que são reais, mas tem muita cerca invisível. E aí a palestrante dizia assim: como que tu testa uma cerca invisível? Tu bota o dedinho. Não deu choque? Tu bota a mão. Deu choque? Tu encosta o braço. Gente, se não deu choque, a cerca não existe. Bora pra frente, é bora entrar isso ali, mesmo. né? Então, a gente precisa ter essa coragem, porque alguns choques a gente vai tomar, e aí a gente tem que recuar, né? Mas precisa ter essa ousadia. E, claro, o conhecimento técnico, né? Deixei por último, porque ele é a base, mas é Sim, preciso conhecer para tu poder vender os benefícios. Daquilo que a gente não conhece, a gente não consegue vender. Então, com acho que certeza. são esses os fatores principais da liderança. E é engraçado como a gente tem essas cercas invisíveis, né? E se não tiver uma característica mesmo, que eu acho que tu falou que ela é muito assim peculiar de quem está inserido nesse universo de BPM, que é a curiosidade, né? Tipo assim, mas por que que eu não posso passar aqui, né? E a gente ter essa curiosidade e a coragem, né? De seguir em frente, mesmo com todo mundo te dizendo para não ir, né? Muito bacana. Como mulher, a gente sabe que em jornadas de trabalho, quaisquer que a gente vai falar, a gente enfrenta uma série de dificuldades, né? Tu tivesse alguma dificuldade em assumir um cargo de liderança por ser mulher? Eu entrei na universidade muito jovem, eu entrei com 16 anos, comecei a trabalhar também muito cedo, fazer estágios, me formei muito cedo. Então, assim, a primeira barreira que eu vi e que me disseram, me relataram, era a pouca idade. Eu era muito jovem. Então, assim, quando eu estava trabalhando, começando, eu já tinha até alguns estagiários, uma equipezinha pequena, tinha algumas atribuições já de responsabilidade, etc. Mas eu não podia ser uma supervisora, uma coordenadora, porque eu tinha 18 anos, porque eu Nossa, tinha 19 anos, porque eu era muito jovem, né? E aí aquilo foi a barreira que me foi dita, né? Com sim. o passar dos anos e com a idade avançando, né? A barreira da juventude ela foi caindo e aí ficou um pouco mais evidente essa barreira do ser mulher, que não é uma barreira dita como é a barreira da idade, que Sim, muitas vezes é dita. A de ser mulher ela é mais velada, mas eu comecei a perceber isso, né? Que existia essa coisa de uma gestora mulher, como pode uma gestora jovem mulher, né? é verdade. E aí, o que que eu sempre tentei fazer, né, Carla? Eu sempre tentei estar muito preparada, muito pronta para as oportunidades. E quando nós, mulheres, falamos em estar prontas, é 3 vezes mais prontas que os colegas homens, né? É Porque se verdade. eles têm que estudar, a gente tem que estudar 3 vezes mais. Se eles têm que fazer entregas, a gente tem que entregar quatro É, vezes mais. Os nossos prêmios ou reconhecimentos, eles vêm depois que a gente entrega. Muitas vezes entrega os e homens, eles são uma aposta. Vou apostar nele, porque eu acho que ele vai entregar. é Nós não, nós verdade. entregamos primeiro e depois, quando somos reconhecidas, né? Então, tem todo um modus operandi que é diferente, É né? uma triste É, realidade, mas, né? mas eu sempre, assim, tentei deixar meus gestores com dificuldade de decidir por outras pessoas, sabe? Que Tentei sempre bom. deixar eles ela vai ter que ser ela, porque ela está muito pronta, né? E aí, claro, acho que outra coisa que a gente, infelizmente, tem que se preparar ainda, né? É para as questões de assédio, né? Para as piadinhas infames, para comportamentos inadequados, para toques indesejados. Então, Sim. também é uma preparação que só nós mulheres temos que ter, os homens não precisam ter, para essas atitudes que tentam desvalorizar o nosso profissional, né? Então, infelizmente, também a gente precisa estar pronta para passar por essas situações, porque Por isso. passaremos todas. Se não passamos, ainda provavelmente passaremos. Eu queria trazer aqui também, Clarice, até para complementar um pouco o que tu fala, é a culpa, né? Que a gente vem trazendo já ao Hum. longo de N gerações, porque assim, a gente não consegue ser uma boa profissional e ser uma boa mãe. Esse coeficiente de culpa vem muito colado com todas as conquistas que a gente tem, né? Se eu sou uma boa profissional, eu não consegui desempenhar um bom papel de mãe, ou se eu sou uma boa mãe, profissionalmente eu deixo
é a desejar. Então, a gente tem que ficar gerenciando esse tipo de coisa também o tempo inteiro, porque a sensação é de que a gente está sempre em falta com alguma coisa, né? Por causa desse nível de exigência. Então, da gente também olhar um pouco para a gente e não se cobrar tanto em alguns aspectos, porque é muito cruel com a gente o que o meio já faz e ainda mais o que a gente acaba imputando de responsabilidade também, né? E agora, seguindo, gente, vamos ver aqui o que que a Clarissa pensa da participação feminina na área de BPM. Tu achas que ainda pode ser feito algo para ampliar essa participação feminina nesse universo? Carla, eu acho que a nossa participação vem crescendo, vem ampliando, mas de novo, né? Um pouquinho do que a gente estava falando antes. Eu vejo muitas analistas de processos mulheres, mas eu vejo Sim, poucas gestoras de processo mulheres, né? é Então, verdade. nós ainda somos muito operacionais, muito Sim, boas porque somos organizadas, porque somos metódicas, porque somos atenciosas, boas ouvintes, mas nós não somos vistas ainda como inteligentes, perspicazes, tomadoras de decisão, é verdade. racionais, pragmáticas. E eu acho que nós, mulheres, a gente reúne esses dois lados, né? O lado Sem A e o lado dúvida. B, né? O lado da emoção, da afetividade, da empatia, e o lado da racionalidade, da tomada de decisão, do uso dos dados. Então, acho que nós, mulheres, temos uma visão sistêmica, uma Com visão certeza. ampliada. Nós somos inclusivas, nós somos da diversidade. Eu acho que nós temos esse composê muito legal. Então, acho que nós Sim, somos, sim, excelentes gestoras e acho que esse espaço ainda precisa ser galgado, né? E aí, pensando no que as empresas podem fazer e no que nós, como lideranças, também sim. podemos, né? Eu acho que assim como a gente tem a melhoria contínua no nosso plano de fundo, a gente tem a equidade também, né? Quando a gente abrir um projeto, tentar escalar uma equipe diversa. Quando a gente abrir uma seleção, uma vaga, se a empresa puder colocar uma vaga afirmativa, dizer que aquela vaga é Uhum. para uma mulher ou é para uma gestora mulher. Acho que regimes de trabalho como o home office nos ajudam muito também com essa jornada que Sem tu falou, dúvida. né, de Uhum. esposa, mãe, estudante, filha, amiga, profissional, que a gente tem Sim, que conciliar. O home office nos ajuda muito nisso. Algumas empresas também eu vejo que têm programas de desenvolvimento de líderes, mas por que não de sim. líderes femininas? Por que não fazer um programa de desenvolvimento para lideranças femininas? Então, acho que é um caminho gigante ainda para É. ser feito, alguns com um investimento um pouco maior, outro um pouco menor, mas acho que ainda há um espaço, sim, para ser trilhado. E acho que esse espaço precisa ainda também de muito patrocínio mesmo dentro das organizações, né? A gente já melhorou muito, mas ainda falta um olhar mais acurado, assim, porque são abordagens distintas, né? De desenvolvimento e de espaços que precisam ser abertos. E agora, conta pra gente quem é que tem te inspirado aí profissionalmente? Quem são as tuas inspirações? Quem que te trouxe, né, base? Quem que foi quem que ajudou a constituir a Clarissa que é hoje, a profissional, né, a mãe, a amiga, enfim, a mulher que é a Clarissa hoje. Quando fala em inspiração, né, eu não posso deixar de. Primeira pessoa que me vem à mente é a minha mãe, né? É uma mulher que é muito inspiradora. Minha mãe, já formada em letras, com 3 filhos, foi estudar direito, né? Morando no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena. E aí, quando se formou, ela foi atrás de uma oportunidade na capital, em Porto Olha Alegre. Então, só, saiu da cidade dela com três sim, filhos pequenos, marido, foi morar em Porto Alegre sozinha, né, em busca do sonho dela de advogar, de atuar nessa profissão. Então, tenho muito esse exemplo, assim, de estudo em primeiro lugar, de transformação pela educação, de busca dos sonhos, de autonomia, de liberdade. Então, minha mãe é uma ai, inspiração que lindo, primeira, né? assim, né? Que me É, que formou, me fez lindo. estudar, me fez sair de casa. Acho que tem esse pano de fundo. Na área de BPM, profissionalmente falando, acho que não dá para não citar a Andréia Magalhães, é Com a certeza. nossa musa BPM, né? Acho que a Andréia é impressionante, assim, eu achava que ela era um personagem, que ela era uma caricatura, até eu entrar no programa de mentoria com ela. Eu estou na segunda turma, sei que tu fez a primeira turma com Primeira, ela, né? isso, E eu achava assim, gente, não é possível que essa pessoa exista, né? Que ela seja aquilo que ela é, com aquela energia que é ela aparece verdade. no Instagram, nas lives, com aquele tesão de falar sobre esse É, tema, com aquele conteúdo gigante, né? Então, assim, é uma pessoa muito especial e uma pessoa que
Gente, ela tem tudo muito organizado, é a mulher dos templates, é a mulher dos checklists, ela tem tudo, 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 e É ela muito dá isso inacreditável, na tudo. verdade mesmo, né? É, ela dá esse tudo, ela é muito generosa, né, É, André? Ela troca tudo, ela é acessível, ela é gente como a gente, né? Ela é. fica nervosa, ela fica ansiosa, então eu acho a Andréia maravilhosa. Não Eu sei o que tu também. pensa dela antes de Que eu é o falar do fã-clube minha próxima Andréia. referência. E aí acho que tem também, vou trazer aqui o Gart Capote, que também é um desbravador, né, Figurão, dessa área. Também tive a oportunidade de fazer curso com ele e achava que ele era um cara meio inacessível, assim, né? Meio bam, 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 o cara que trouxe a BPMP para o Brasil. Então, eu achava que, nossa, deve ser achar, né? Aham. Menina, cheguei lá, Garte Capote faz meditação antes das Ai, que capacitações, para quem quiser inacreditável isso participar. mesmo. É, para quem quiser participar. Então, pensa, o cara lá falando de atenção plena, né, de relaxar, de respirar. Eu falei, gente, não estou acreditando nisso, né? Então, assim, uma pessoa extremamente acessível também, a forma como ele traz os conceitos, assim, da onde isso veio, por que que isso é assim, bem a A base, o base, é fundamento, sabe? verdade. É, Me fez assim, se eu achava que eu sabia algo, ele fez assim, ó, "Bum, tu não sabe nada, me instruiu tudo que eu sabia e me trouxe essa base sólida, assim. Então, o Gato Capote também, para mim, é uma grande é referência. verdade. Veio para cá com esse tema, quando tudo era mato, né? E desbravou muita coisa. Então, também, além de um grande profissional, uma grande pessoa, É sabe? verdade. Ambos. E me identifico também, não vou poder deixar passar aqui da questão de ter como referência minha mãezinha também, que é uma mulher assim, de uma fibra, de uma força que também trouxe valores importantíssimos para minha vida de protagonismo, sabe, de desbravar horizontes. Então, eu também sou muito grata por tudo que ela me ensinou e por tudo que ela me fez ser hoje. Assim, a minha mãe tem um papel assim fundamental na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Muito bacana. E Clarissa, me diz agora é curiosidade para quem está interessado, porque é impossível não ficar interessado, né, gente? Depois da gente falar tudo isso sobre esse universo do BPM, a gente não criar um pouquinho, ou melhorar o nosso coeficiente de curiosidade, ou, se não era curioso, se tornar curioso por, né? Para quem hoje está querendo se desenvolver e trabalhar nessa área de BPM, o que que tu indicas para a pessoa começar a estudar? Por onde ela deve começar? Se tu tens algum curso, alguma outra dica para a pessoa iniciar essa jornada nesse mundo do BPM? Quem está começando, acho que até para poder entender se é isso mesmo que essa pessoa quer, né? Sim, Acho que tem muita coisa gratuita disponível, né? A própria Deca, o YouTube da nossa, Deca é gigante, o canal é maravilhoso. é, Tem podcast também com muito conteúdo, blog. Então, acho que ali tem uma trilha do iniciante ao avançado que acho que dá para brincar bastante e entender se é aí mesmo que eu quero encarreirar, né? sim, Como eu trouxe o Gart antes, o Gart também está com uma comunidade, um app bem legal, uma comunidade de troca que fala de BPM, mas fala também de gestão de mudança, fala de inovação, tem vagas de emprego, o Gart marca alguns cafés também em alguns lugares, então olha também que é uma legal. comunidade bacana para trocar ideia e para conhecê-lo também, para estar mais próximo, chama Bixgym. Então, se alguém tiver interesse, também é gratuito, é só acessar. Acho que tem muitas referências da nossa área no Instagram, no LinkedIn para seguir. Então, acho que para quem está começando, começa por aí, com esses conteúdos gratuitos, até entender se é isso mesmo que se quer. Entendendo que é isso que se quer, acho que aí tem que ir um pouquinho para essa área do comportamento humano, né? De entender um Sim, pouco de pessoas, como a gente já falou antes, né? Que BPM, a gente sabe que são pessoas, processos e tecnologia nessa ordem, não inventa a exato. ordem, né? Então, a gente vai entender um pouquinho das pessoas, né? Então, precisa estudar comportamento humano de alguma forma, facilitação de grupo, comunicação não violenta, um pouquinho de neurociência. Acho que Verdade. esses conteúdos ajudam. E depois entender das ferramentas que apoiam, né? A tecnologia que apoia o nosso trabalho. Então, entender um pouquinho de automação, mineração, agora IA, que está bombando, Sim. né? Então, acho que iria por esse caminho aí, por essa trilha. Quantidade de coisas para estudar e fontes é, acessíveis e gratuitas para a gente aprender um pouco mais não vão faltar. Certamente para quem Uhum. tiver curiosidade não vão faltar. Eu realmente acho que hoje o canal da Deca acaba que é o canal mais completo assim para quem
para quem consegue, para quem quer ter acesso gratuito, né? A generosidade da Andrea acho que é infinita nesse sentido de compartilhar com a gente tanto conteúdo de forma gratuita e com consistência, né? Que eu acho que é o principal, que ela traz muita consistência, ela compartilha templates, enfim, então ali já é um universo que a gente assim, quase que infinito de aprendizado, porque ela disponibiliza muita coisa, né? Então, são excelentes dicas. E tu tens alguma dica de conteúdo para as BPM Girls, assim, filme, algum vídeo, alguma coisa que tu tenhas assistido e que tu gostarias de compartilhar para que as pessoas também pudessem conhecer? Como eu falei de descobrir problema antes, né, de se dedicar a descobrir problema, eu também li algumas coisas desse tema que me impactaram bastante, né? Então, tem um livro do Simon Sinek que chama Comece pelo Porquê. Ai, Recomendo maravilhoso. muito, porque nós temos esse hábito de começar pelo quê, pelo como Como? fazer, pelo quanto É custa verdade. fazer, e não pelo porquê fazemos o que fazemos. E esse livro fala disso. É. Comece pelo porquê. É maravilhoso. Nessa mesma toada, tem um livro do fundador do Waze que chama Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Também fala para a gente entender o problema para depois ir para a solução. Então, eu fiz uma abordagem de problema aqui, né? Um outro livro que eu gosto muito é o Antifrágil, que Ai, fala dessa questão maravilhoso. de saber lidar com os imprevistos, saber lidar com pressão, com tensão, com mudança, fala da necessidade da resiliência, da resistência. Então, É. também é um livro que eu recomendo. Para as BPM Girls, mais especificamente, também, acho que tem A Jornada da Heroína, que é um Ai, livro que tem essa maravilhoso. coisa do feminino, da conexão do feminino nesse mundo que é tão masculino, né? Como a gente não É, se perder do nosso sentimento, do nosso autoconhecimento, da gente integrar o masculino e feminino e sim, viver nesse mundo que estamos aí inseridas, né? É um livro também que eu recomendo bastante. E, maravilhoso. dona Carla, precisamos ler o BPM Ciboc, né? Então, assim, aos pouquinhos, capítulo a capítulo, vai digerindo. Isso tem que ir com parcimônia, né, Clarissa? Mas é o nosso Mas livro é a Bíblia. né, de fundamento, então Ah, não é posso sair verdade. daqui sem falar para lermos o BPM Ciboc. Com certeza absoluta, gente. Essa é a Bíblia, assim, é uma literatura um pouco mais densa, mas sem dúvida nenhuma é a base, né? A gente precisa conhecer. Eu também vou contribuir com uma dica aqui, gente, de um livro que eu li, achei muito bacana, até nesse universo louco que a gente vive ultimamente, né? Muitas demandas ao mesmo tempo, acessos e conteúdos. O livro chama A Única Coisa. É um livro que trata muito a questão de foco, né, da gente entender que nós somos seres únicos e que essa coisa da dualidade, da disponibilidade total, ela não é tão real quanto a gente gostaria que fosse ou quisesse, né, que fosse. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais que ter foco é muito bom e que não é errado a gente direcionar os esforços para conseguir atingir resultados com essa única coisa que a gente acaba se dispondo para fazer, né? E tem um outro livro, Clarissa, que eu lembrei agora quando tu estavas falando ali do Apaixone-se pelo Problema, que é um livro maravilhoso, que é do Lean Institute, é uma parceria, eu não vou lembrar agora o nome do autor que fez a coedição, mas que chama Os Quatro Tipos de Problema. Que é muito bacana para a gente poder fazer a classificação dos problemas, porque a gente tem Legal. vários tipos de problemáticas para lidar e a gente tem problemas do tipo de contenção, coisas que a gente tem que fazer com mais urgência, problemas que a gente precisa criar para a gente conseguir evoluir, né, o nosso negócio, enfim. Então, eu deixo a dica aqui também. O livro chama Os Quatro Tipos de Problema. É muito bacana, é do Lean Institute. Muito, muito bom. Gente, assim, a gente poderia ficar aqui muitas horas, né, Clarissa, falando sobre infinitas coisas nesse universo que é tão vasto e que dá para a gente tanta coisa para aprender, né? Mas a gente tem tempo para terminar essa entrevista e acabou. Eu fico triste porque, né? Acho que a gente já falou algumas vezes, né, Clarice? Sempre que a gente fala, a gente descobre uma coisa nova ou se empolga com alguma coisa diferente que uma outra fala. Então, Verdade. queria poder viver esse momento mais vezes. Para mim tem sido Uhum. muito rico, muito assim bacana poder ter
poder estar participando disso, ter participado do programa de mentoria e das trocas que a gente consegue fazer, com os contatos que a gente faz através desse programa, né? Enfim, e dizer que para mim foi uma oportunidade ímpar. E agradecer todo mundo que se dispõe a ouvir a gente, que né, acessa os canais da Deca para aprender um pouquinho mais sobre esse universo. Obrigada, gente, né, por estarem aqui conosco. Obrigada, Clarissa, também por tua generosidade em compartilhar, deixar os canais de contato, né, abertos aqui para quem precisar e quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do que a gente faz. E no mais é isso, gente. Agradecer a Deca pela oportunidade também, e por tudo que tem acontecido desde que a gente. Eu vou falar agora, desde que a Andréia entrou no meu universo de trabalho e de vida, assim, foram inúmeras fases de aprendizado e de evolução. Então, eu só tenho muito a agradecer. Obrigada também. Acho que é bacana a gente poder deixar nossos contatos aqui, porque a gente adora fazer bench, né, Carla? A gente adora Adoramos. colocar. Sim, Então, fiquem à vontade para nos acessar, para nos procurar. A gente adora conversar, falar das nossas práticas, aprender outras é, práticas, né? Obrigada a todo mundo que ficou aqui conosco, conversando um pouquinho. Andréia, novamente, obrigada por tanto e é por esse verdade. espaço, de novo, mais esse espaço, né? Então, que venham mais mulheres para essa área, que a gente possa ouvir mais mulheres trazendo os seus cases. E É, obrigada, Carla, pela condução, pela simpatia, generosidade, simplicidade. Foi um prazer também trocar esse espaço, compartilhar esse espaço contigo. obrigada, gente. Um beijão. Valeu. E não deixem de assistir as próximas entrevistas também, gente. Um beijo É para isso aí. todas.